angústias na minha vida, até quando eu vou acordar e vou ficar perturbado, a minha alma vai estar perturbada. Ele está dizendo, a minha alma está também perturbada, Senhor. Será, meus queridos, que nós temos a capacidade de, quando pecamos, entender que pecamos e que precisamos nos achegar a Deus e pedir perdão? O salmista, ele sabia que a súplica dele, ela chegaria até o Pai, e ele precisava se colocar na dianteira de Deus para que ele recebesse o perdão de Deus, porque ele sabia que a consequência do seu pecado era sobre a sua vida. Meus queridos, quantas vezes nós pecamos? A palavra de Deus diz que muitas vezes nós pecamos e nem percebemos que pecamos. Por isso que ele diz que nós precisamos achegar a ele e pedir perdão pelo nosso pecado. E o rei Davi sabia muito bem o que era essas consequências do pecado. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele diz, a consequência do pecado, ela inevitavelmente virá sobre aquele que não pede perdão a Deus e fica em silêncio. Eu peco, eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, mas a consequência vem. Então, o que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã é que nós precisamos deixar o pecado e se colocar diante de Deus. Quem tiver com a Bíblia aberta no Salmo 6, olha aí o que está escrito no versículo de número 5. Antes que chegue esse dia, Salmo 6, versículo 5. Meus queridos, eu me apego muito a esse versículo. Esse versículo, para mim, ele é central no Salmo 6. O salmista, ele está reconhecendo que precisa se chegar a Deus. No primeiro versículo ele já diz, Senhor, não me repreendas na tua ira. Meus queridos, Deus, ele é bondoso, ele é maravilhoso em nossas vidas, e ele não nos castiga com ira. Deus nos castiga com amor. Deus castiga o ímpio com a ira. O Filho de Deus, ele corrige, ele disciplina, porque ele ama. Então nós somos castigados em amor. O ímpio sim é castigado com ira, porque o ímpio não faz conta de Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 5. Primeiro, analise. Primeiro o salmista pede para que Deus não repreenda ele na ira dele. O versículo 2 ele diz, tenha compaixão de mim, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. No 3 ele diz também, a minha alma está profundamente perturbada. Até quando? Ele faz uma pergunta para Deus, até quando eu vou ficar assim? Aí no versículo 4 ele diz, volta-te, Senhor, e livra minha alma. O salmista está dizendo, volta, Senhor, livra minha alma, me tire dessa situação em que eu estou vivendo. E aí no versículo de número 5 ele diz, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? O salmista está dizendo, Pai, acode-me, Pai, estende a sua mão para me socorrer, porque quando na morte eu não tenho mais possibilidade de se reconciliar com o Senhor. Ele está dizendo, aí ele faz uma pergunta, no versículo 4 ele diz, volta, Senhor, e no versículo 5 ele diz, pois na morte não há recordação de ti. Ele está dizendo, Senhor, não me deixe morrer, não me deixe perecer, sem receber o perdão, sem receber a gratidão do Senhor na minha vida. Por isso, meus queridos, que nós precisamos ter consciência na nossa caminhada cristã com Deus. Nós estamos nessa caminhada rumo a Canaã. E nessa caminhada, nessa estrada, nós vamos passar por grandes dificuldades, grandes aflições, grandes coisas que vai chamar a nossa atenção. Mas nós precisamos olhar unicamente para quem? Para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos,
O salmista, ele estava diante de Deus ciente de que precisava da bênção de Deus. O versículo 6, ele está dizendo: eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. O salmista está dizendo: olha, Pai, eu estou triste, eu estou envergonhado, eu estou sofrendo, eu estou chorando por causa do meu pecado. Por isso, Pai, estende a sua mão para mim e perdoa o meu pecado, para que eu tenha vida alegre, a vida de santidade no meio da sociedade, no meio da igreja. O versículo de número 7, ele está dizendo: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhece por causa de todos os meus adversários. Ou seja, o salmista está dizendo que ele está sofrendo, ele está passando vergonha diante dos seus adversários. Então ele está dizendo: Pai, socorre-me, ajuda-me, eu estou precisando da boa mão do Senhor sobre mim, para que o meu pecado seja afastado e que eu tenha dias melhores na minha vida. Meus queridos, quantas vezes nós precisamos da bênção de Deus? Quantas vezes, meus queridos, nós precisamos saciar a nossa fome? Quantas vezes precisamos saciar a nossa sede e nós temos ficado quietos e não temos ido até Jesus? Jesus disse que Ele é o pão da vida. Se você está com fome de Deus, vá até Ele. Se você está com sede, vá até Ele, que Ele é a fonte da água da vida. Ele disse para uma mulher samaritana, ele disse o quê, meus queridos? Ele disse: mulher, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Quanta sede, meus queridos, nós temos passado, quanta fome nós temos passado, porque não temos ido até Jesus, que é o pão da vida e que é a água da vida. Por isso, meus queridos, nessa manhã, Deus está nos dizendo, e no versículo de número 8, Ele está dizendo: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu o quê? A voz do meu lamento. O salmista está dizendo: olha, eu não quero mais caminhar com ímpios, eu não quero mais caminhar com pessoas que só me levam para lugares que me traz tristeza, angústia no meu coração. Ele está dizendo que agora ele quer andar dentro dos parâmetros de Deus, ele quer andar dentro da vontade de Deus, ele quer andar na direção de Deus. Ele está dizendo: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O versículo 9 ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Meus queridos, essa oração que o salmista faz a Deus é pedindo socorro. Como é que você tem se comportado e eu tenho me comportado diante do meu pecado? Eu tenho me colocado diante do altar de Deus e tenho pedido, assim como o salmista pediu, socorro? Ou o nosso orgulho, a nossa prepotência, aquilo que nós achamos que somos, não nos deixa ir até Jesus pedir perdão pelo nosso pecado? Nessa manhã fica essa dica para os seus corações. Quando você se encontrar com os seus ossos cansados e apodrecidos pelo pecado, quando você se achar sem força, quando você chorar, enxugue as suas lágrimas diante do manto sagrado do Deus Todo-Poderoso, e você vai ter dias bons, e você vai poder dizer: apartai de mim todos os que praticam iniquidade, porque eu agora estou limpo, eu estou agora purificado, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, e Ele continue derramando da graça dEle sobre os nossos corações, e que os nossos corações e a nossa mente sejam corações limpos e purificados por esse Deus, e Ele vai nos dar dias melhores e dias melhores na presença do nosso Deus. Amém? Vamos então cantar, louvar o nome do Senhor. Vamos então louvar este Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração.
a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, é o mesmo corpo, é só Espírito, o Senhor e faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através de nós, que o teu reino Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. A igreja pode estar sentada, meus queridos. Eu gostaria de, nessa manhã, estar convidando os professores para vir até a frente, para nós estarmos, os que estão escalados para trabalhar na obra do Senhor nessa manhã. O cântico diz que nós somos os pés e as mãos do nosso Deus aqui nessa terra, para propagar o evangelho da salvação. Eu hoje cedo estava vendo o culto da igreja de Pinheiros, estava falando sobre aquele servo do profeta, o Geazi. E o Geazi era muito dedicado em tudo que fazia. O Geazi, ele servia o profeta de todas as formas. O Eliseu era bem servido pelo Geazi. Mas na mensagem, Geazi não era crente, Geazi era religioso. E Deus quer que nós sejamos filhos crentes, verdadeiros, não religiosos. O religioso não tem poder para pregar o evangelho de Jesus Cristo. O religioso só é um organizador. O religioso não tem Deus como Senhor da sua vida. Então nós precisamos sermos diferentes de pessoas religiosas. Nós precisamos ser crentes verdadeiros em Cristo Jesus. A classe de primeiros passos conhece muito bem
João 8:23, que diz que Deus está à procura de quem? De adoradores que façam o quê? Que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura de pessoas assim. A esta mesma mulher que Jesus Cristo disse que se ela bebesse da água, jamais teria sede. Jesus também lá mais na frente diz para ela que ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos, meus queridos, parar de sermos religiosos, precisamos ser crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar com o nosso irmão presbítero. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, pelo privilégio que nós temos de poder louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós podemos aprender um pouco mais da tua gloriosa palavra. Nesse momento eu peço pela vida de cada professor, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dos teus filhos, que tudo aquilo que cada um de nós já tem preparado aqui, Senhor, que o Senhor nos dê clareza e sabedoria para passar da melhor forma possível, Senhor, para cada um dos nossos irmãos, para cada um dos alunos, para cada classe, ó Pai, e que o Senhor abra a mente, o coração de cada um, para que tenha a exata compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar em mais essa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor não nos abandona nessa caminhada, Senhor, porque sem Ti nós não conseguimos fazer nada, ó Deus querido, e como o Paiva falou, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos adoradores em espírito e em verdade, Pai, que a religiosidade, Senhor, aquela santidade simplesmente externa, mas que não vem do coração, Senhor, que o Senhor afaste de nós, que nós possamos realmente ser santos no melhor sentido da Tua palavra, Senhor, transformados dentro do nosso coração, Senhor, para que nós possamos viver todos os dias para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos cada um para as suas salas de aula e vamos trabalhar na obra do Senhor nessa manhã. Muito bem, meus irmãos, bom dia, mais uma vez, bom dia. Aí, nós estamos aqui conversando sobre essa revista, não é? Vai entrar já o slide, Até os Confins da Terra, falando sobre missões. E hoje nós vamos ter a lição de número 13, né, que encerra esse semestre sobre esse assunto, não é? Tão importante para as nossas vidas. Já de maneira adiantada, eu peço, deixa eu só encontrar aqui. Já de maneira adiantada, eu peço perdão aos irmãos pela minha voz. Então, se ela faltar em algum momento, eu já peço perdão antecipadamente. Hoje eu estou só na oração, água e pastilha, né? Tá difícil. Mas vamos seguir aqui. Eu vou distribuir para vocês. Eu tenho 2 leituras aqui. Vamos ver mais 2 pessoas que podem me ajudar aqui. Não pode fazer uma leitura?
eu vou pedir para Lidiane, como de costume, se ela puder me ajudar, quando tiver a leitura ali na tela. Maravilha. Bom, então, a aula de hoje, a aula de número 13, como eu mencionei, e ela vai falar sobre as missões transculturais e ofertas missionárias, né? Então, o tema da nossa conversa de hoje é missões e ofertas, né? E as ofertas voltadas para a área das missões. Então, o primeiro ponto para a gente conversar aqui é justamente as ofertas, né? Esse não é um assunto mundano por se tratar de dinheiro, não é? Às vezes a gente pode ter uma impressão errada quando nós ouvimos falar na igreja sobre dinheiro, mas isso não é um assunto mundano, muito pelo contrário, é um assunto muito importante, não é? A Bíblia ela nos inspira a colocarmos toda a nossa vida, tudo que nós temos e somos, à disposição do Senhor. Isso, logicamente, inclui o nosso dinheiro, inclui os nossos recursos. Então, até mesmo o nosso dinheiro, os nossos recursos, têm que ser santificados ao Senhor, não é? Aí alguém pode ainda questionar, mas como de maneira prática isso tem a ver com missões? E a resposta é simples até. Não é possível fazer missões sem recursos financeiros, não é? A gente vai conversar aqui à frente, mas um projeto missionário, né, um envio de um missionário, requer recursos, requer dinheiro, logística, e tudo isso é necessário, né? Não tem como fazer missão sem pensar nesse assunto. Então, daí vem a importância dele, não é? Então, o texto base que nós vamos conversar hoje é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, tá bom? Mas antes de entrar no texto base, no texto principal, eu gostaria de fazer uma espécie de amostragem para nós vermos que esse assunto é muito falado por Paulo, não é? É muito falado. Então, eu coloquei alguns outros textos aqui e gostaria de pedir para os irmãos me ajudassem a ler. Então, quem estiver aí, por favor, e conseguir ler 2 Coríntios 8, de 1 a 15, pode ler, por favor. Está com o irmão, Antônio? Está com o senhor, né? Ou não? Romanos? Acho que é a Lu, então, né, Lu? 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o volume aqui? Tá? Pode ler, então. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Muito bem. Agora, 1 Coríntios 16, de 1 a 4, por favor. Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir, também eles me acompanharão. E por fim, Romanos 15, versículo 16. Agora sim está com o Antônio ali. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo.
Aí, muito obrigado, meu irmão. Então, para vocês verem como esse assunto é bem falado por Paulo, não é? E a gente já vai ver que todos esses textos, eles estão no mesmo contexto, não é? Ele está se referindo aqui à mesma oferta, a mesma oferta que ele estava levantando, né? Então, vamos ler agora então o nosso texto, o texto principal, que é 2 Coríntios 9, não é? Pode ler? Do versículo 1 a 15, né? A gente vai ler o capítulo completo. Está aqui, está tudo aqui. Se você quiser ler aqui, pode ler. Ofertas missionárias. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de vocês. Na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação quem incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembrem-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Muito bem, obrigado, minha irmã. Então, agora a pergunta que fica para a gente, não é? Qual é o contexto, tanto desse texto aqui, como dos outros que os irmãos leram? Que oferta é essa que Paulo está aqui se referindo, né? Então, para a gente pensar aqui rapidamente em algumas questões de contexto. Então, no governo do imperador Cláudio, houve um período de grande fome em todo o mundo. Isso aqui está registrado lá em Atos, não é? E esse imperador, ele reinou entre os anos 41 a 54 depois de Cristo. Esse período de fome, ele também está registrado em Atos capítulo 11, não é? Ele foi previsto, profetizado por esse irmão Ágabo, e também coincide com a época em que os judeus foram expulsos de Roma. Foram expulsos da capital do império, né? Tiveram que sair. Então, grande pobreza atingiu os cristãos ali da região da Judeia, a região mais pobre, não é? A gente também vê em Atos, capítulo 11, que os cristãos de Antioquia enviaram socorro para esses irmãos através de Barnabé e Paulo, e depois o apóstolo Paulo, como ficou bem expresso nas leituras,
por onde ele passou, ele reforçou, não é, essa ideia de levantar a oferta destinada aos pobres da Judéia. Então, por conta dessa grande fome que teve naquela época, os mais pobres estavam passando necessidade, né? E a igreja precisou se mobilizar, precisou fazer alguma coisa, né? Não podia deixar que esses irmãos não fossem supridos nas suas necessidades básicas. Eu queria colocar aqui algumas questões que surgem para a gente a partir da leitura de Coríntios capítulo 8. O texto que foi lido mostra para a gente a graça de Deus concedido à igreja, não é? Se os irmãos observarem aí no capítulo 8, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Então, isso aqui já mostra para nós como Deus está usando essa igreja, usando o seu povo para suprir a necessidade de outras pessoas, para suprir a necessidade de pessoas de outra localidade, de outra região, não é? Outra coisa que aparece para nós é um paradoxo dessa ação que acontece aqui, no versículo 2. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Irmãos, esses cristãos dessa região da Macedônia também eram pobres. Não eram os irmãos lá de Pinheiros, né, que enviaram uma oferta missionária para a congregação de Itaí, né, algo assim. Eram pobres também. Mas mesmo na sua pobreza, eles ainda tiraram recursos para que pudesse suprir outros. Então a ideia é a seguinte, ninguém vai passar necessidade, não é? Eles tiraram dos recursos que eles já tinham, que eram pouco, para suprir os outros irmãos. E aqui, uma coisa interessante que aparece nos versículos 3 e 5, é essa questão transcendente da oferta, né? Porque o que Paulo fala? Paulo fala o seguinte, versículo 4. Eles nos suplicaram repetidas vezes o privilégio de participar da oferta ao povo santo, né? Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Mais à frente, aqui no texto, Paulo vai usar uma ilustração dizendo que, da mesma forma que Cristo se fez pobre para nos abençoar, assim era a atitude desses irmãos. Ou seja, o que aconteceu com Cristo? Não é? Cristo estava no reino de glória com o Pai, não é? Ele tinha toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. E o que foi que ele fez? Ele abre mão dessa glória, ele abre mão desse seu poder, se esvazia, né, encarna-se para que pudesse, com essa pobreza dele, com essa encarnação, abençoar a mim e a você. Então Paulo mostra isso aqui para a gente. E se nós pensarmos aqui no capítulo 9, que nós lemos com a Lidiane, eu peguei 3 pontos importantes, 3 pontos centrais que esse texto nos ensina, não é? Quais são esses pontos? Em primeiro lugar, esse texto mostra para a gente a alegria de contribuir, não é? Versículo 1 e 2. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei que estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de vocês. Na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. O que a gente vê aqui interessante dessa igreja da Macedônia, dessas igrejas, né? Eles tinham alegria de contribuir. Eles não estavam fazendo isso por pressão, de maneira forçada, obrigatória. Eles tinham o desejo de fazer isso. E o fato deles fazerem isso incentivou outros a também fazer, não é? Então, olha só como exemplo, no sentido positivo, que influenciou eles, né? Então, a alegria de contribuir, né? Graças a Deus, a nossa igreja sempre tem falado sobre isso, os irmãos foram muito bem instruídos a esse respeito, que os dízimos e as ofertas não podem ser dados como uma coisa forçada, né? Uma coisa rígida, é uma obrigação, é um peso, não. Para quem entende o propósito disso, né, como nós estamos glorificando ao nosso Deus, servindo a causa do reino de Deus, para quem compreende esse propósito, você faz com alegria, não é? Porque você sabe que esses recursos estão sendo usados para ajudar os mais pobres, para enviar missionários, né, como a gente vai ver agora há pouco. Então, o primeiro ponto aqui é a alegria de contribuir.
Isso é uma coisa que nós temos que aprender, não é? Alegria de contribuir e entender que essa contribuição faz parte do nosso culto a Deus, não é? Não é à toa que nós temos esse momento na liturgia. Faz parte do nosso culto a Deus também os nossos recursos. E segundo, né, ofertar com o coração. Cada um deve decidir no seu coração quanto dar. Não contribuam com retulância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, não é? Então, como eu mencionei, é uma coisa com o coração, não é? Não pode ser forçado. Tem que ser algo que você entendeu no seu íntimo e você faz porque entende como isso vai servir o reino de Deus. E um ponto interessante também que esse texto mostra para nós é o fruto que gera essa alegria, né, ao contribuir. Versículos 12 e 13. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. Ou seja, quando vocês contribuírem, duas coisas boas vão surgir. A necessidade do povo santo será suprida. Primeiro ponto. Então, quando você oferta, quando você dizima, você não está contribuindo com isso, que a necessidade do povo santo seja suprida. E qual é a segunda coisa? Eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Então, além de você estar glorificando a Deus ao contribuir, aqueles que forem abençoados, eles irão adorar a Deus graças a esse seu ato voluntário. Percebe? Então, olha só como isso é maravilhoso. Então, o povo que recebeu essas ofertas aqui, eles glorificaram a Deus por conta disso. Então, quem foi glorificado? Quem foi exaltado? Foi nosso Deus, não é? Então, esses dois frutos surgem dessa contribuição, não é? Com alegria. E agora você me pergunta, mas como que isso se liga diretamente com o contexto de missões transculturais, não é? A gente observa aqui que o principal foco dessa oferta de Paulo era a ajuda aos necessitados, não é? Levantar uma coleta aos pobres. Como isso se liga diretamente com missões, não é? Em primeiro lugar, irmãos, os valores que nós aprendemos na Escritura não podem ficar encapsulados em nós ou na igreja local, mas devem ser compartilhados com a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Então, ligando isso aqui agora às missões, não é? Quando nós aprendemos sobre generosidade, sobre oferta, quando nós aprendemos sobre amor e todas essas coisas que a Escritura nos ensina, isso não é algo que nós vivemos somente aqui, no meu quadradinho, não é? É aquela ideia que, por exemplo, nós não somos uma igreja que podemos viver olhando para nós mesmos, não é? Então, está tão gostoso a nossa comunhão, está tão boa a nossa intimidade, que se chegar mais gente fica até chato. A gente não pode ter esse pensamento, né? A gente não pode viver olhando só para nós. Nós temos que olhar para as de fora, nós temos que olhar para outras igrejas, olhar para as pessoas que têm que ouvir o Evangelho ainda. Então, a ideia aqui é que nós precisamos pensar para além da nossa igreja local apenas, né? Porque, queridos, a igreja de Cristo não começou hoje, né? A igreja de Cristo não começou com a igreja presbiteriana do Brasil, né? A igreja de Cristo tem mais de 2000 anos. Então, nós precisamos pensar para além das nossas quatro paredes da igreja local e pensar que existem, por exemplo, irmãos neste momento que não podem ter essa liberdade que estamos tendo de falar abertamente de Cristo. Na verdade, pode haver irmãos nossos nesse momento que estão adorando em silêncio, estão cantando com o coração, porque não podem cantar em voz alta, porque se fizerem, as autoridades saberão e eles terão problemas. Em casos mais extremos, podem ser mortos. Então, nós precisamos pensar, dentro desse contexto de missões, para além da nossa igreja local, né? E pensar na igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Um segundo ponto, os vocacionados precisam ser alvo de investimento. Estamos falando sobre oferta, certo? Os vocacionados precisam ser alvo de investimento, irmãos. Os recursos não sairão do governo. O governo não vai criar um ministério do evangelismo. É conosco isso, não é? Então, os vocacionados, aqueles que são chamados por Deus para missões,
especificamente aqui missões transculturais, ou seja, outras culturas, outros povos, eles precisam de investimento, não é? E, queridos, se você acompanha só o mínimo possível de economia, você sabe que as coisas estão caras, né, o dólar está alto. Então, quando essas coisas acontecem, as coisas tendem a ficar mais difíceis ainda, né? Então, esses irmãos e irmãs que são vocacionados a irem aos campos precisam de investimento, né? Investimento de dinheiro mesmo. E aqui, um ponto que a revista levanta bem interessante, ela coloca membros, igreja e presbitério. Às vezes, se você tiver condições, você como membro, faça uma oferta a um missionário, não é? É lógico que isso não substitui o seu dízimo na sua igreja, mas se você tiver condições, oferte na vida de um missionário, não é? Isso é muito importante. A igreja também, a igreja local, pensar em ajudar, em contribuir. Nós aqui hoje contribuímos com a vida da Gwen, né? Todo mundo conhece a Gwen aqui, está fazendo seminário, então é um ponto importante nós fazermos isso. E aqui pensando no presbitério, né? O concílio maior da igreja, por exemplo, com as agências missionárias, né? Se você se lembra, no último mês eu comentei dessas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que são responsáveis por cuidar dos campos, né? E se os irmãos depois tiverem curiosidade e entrarem no site, vocês vão ver como é interessante, não é? Lá tem as histórias, os projetos dos missionários, vale muito a pena vocês darem uma olhada, não é? E verificar como é que isso funciona, ok? Bom, sobre as ofertas missionárias, até aqui alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Não? Tranquilo? Então, vamos aqui avançar para o nosso segundo ponto. Beleza, já entendi que as ofertas são importantes, eu tenho que pensar nisso. Mas o que é missão transcultural? O que é missão transcultural? O que seria? Alisson, o que você acha que é? Outro spoiler, já dei a resposta, eu dei o spoiler, né? Missões transculturais, né? Eu coloquei aqui, esse prefixo transcultural, né, não é trans no sentido negativo, mas esse prefixo significa além de, não é? Algo diferente. E a palavra cultura ali, então uma outra cultura, um outro povo. Quais são alguns dos desafios que irmãos e irmãs enfrentam num campo missionário? Coloquei algumas coisas aqui. Primeira coisa, cruzamento de fronteiras culturais. Alguém aqui já viajou para outro estado? Levanta a mão se alguém já viajou. Alguém aqui já viajou para outro estado? Viajou? Qual estado você foi? Você, irmã? Bahia? Vocês sentiram diferenças na cultura do povo ali? Ou não? Você sentiu o quê? Sentiu alguma coisa? Sotaque? Nada? Você foi para onde? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Você sentiu alguma diferença, minha irmã? Se você pudesse dar um exemplo só de uma coisa. Muita coisa, né? Às vezes eu já vi alguns vídeos assim de pessoas falando de outros estados, né? E tem coisa que você não consegue entender o que a pessoa está falando, né? Eu, por exemplo, já conheci gaúcho e, nossa, você vai ter um dicionário para entender do que a pessoa está falando. Você não consegue entender. É umas gírias, é umas referências. Nossa, esse cara tirou isso aí. Daí você pergunta para a pessoa, não tem nada a ver com o que você estava pensando, né? Você viu que você entendeu tudo errado. E isso dentro do nosso país, né? De um único país. Agora imagina você pegar toda a sua malinha lá, sua cama, seu carro, e ir lá para, um exemplo, para o Oriente Médio. Você acha que vai ter alguma dificuldade, alguma diferença no modo de agir? Toda a diferença, né? Toda a diferença. Comida, o idioma, a cultura, os referenciais da pessoa, não é? Os costumes, tudo. Muda tudo, não é? Muda tudo. Eu não consegui colocar uma foto aqui, mas
tinha uma família de missionários que a nossa igreja ajudou por um tempo, que eu nem posso falar o nome deles pelo contexto que eles estão. São os missionários L e J. E eles estão no contexto de perseguição, né? Estão, acho que o lugar eu posso falar, na Índia. E uma vez eles vieram aqui na nossa igreja, né? Deram uma palestra, foi bem interessante. E eles compartilharam algumas das dificuldades. Por exemplo, quem aqui gosta de churrasco? Quem gosta de churrasco? Não pode mentir. Não gosta de churrasco? Se você for um missionário na Índia, esquece churrasco. Esquece churrasco. Lá, mais especialmente a vaca, né, um animal que é considerado quase sagrado, quase com Deus. E ele compartilhou isso com a gente, que lá ele não pode comer carne direito, né? Então, ele teve que ir para lá com a família e mudou toda a alimentação dele. Imagina, você é um brasileiro, uma brasileira, a vida inteira cresceu comendo churrasco, sonha com churrasco, quer churrasco, né? A nossa igreja gosta muito de churrasco. E você vai para lá e você não pode. Imagina a IPB lá, a IPB de Avaré lá na Índia, não pode ter churrasco. Não pode ter churrasco. Então, outro ponto ainda, as mulheres. Você, uma mulher, principalmente se for casada, nesse contexto, não pode andar na rua sem o hijab, que é aquele lenço que cobre o seu cabelo. Imagina no calor. Imagina, você 24 horas não pode tirar aquele véu. Porque se você tira aquele véu, na cultura daquele povo, aquilo ali sinaliza que você não é submissa ao seu marido, ou que você não respeita o seu marido, não é? Então imagina, o missionário vai lá pregar o evangelho e o povo, nossa, mas nem a esposa dele respeita ele, então o que esse cara está falando, não é? Então, e não somente isso ainda, a língua, você tem que aprender a falar uma língua nova. Meus irmãos, a nossa língua portuguesa já é uma coisa difícil pra caramba. Aí você tem que começar do zero uma língua nova, não é? Toda aquela dificuldade e tal. Então, são muitos os desafios. A gente passaria o dia inteiro falando aqui dos desafios que é para um missionário no contexto transcultural. Pregação contextualizada, não é? Pregação contextualizada. Você vai ter que dar o seu jeito, não é? Imagina você chegar lá no lugar falando de Augusto Nicodemos, de Hernandes, a pessoa pergunta, quem que são essas pessoas? O que é a igreja presbiteriana? O que você está falando? Não vai entender. Ela não tem esses referenciais. Então, todo o trabalho de você conhecer o lugar, de saber como usar uma ilustração, de saber como aplicar a um texto ali na vida da pessoa, todo esse trabalho de contextualização, né? E, logicamente, o respeito pela cultura local. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Os missionários, hoje em dia, né, isso já foi diferente na história, mas eles têm muito respeito pela cultura local, né? Você não vai chegar lá no lugar e mudar tudo, não é assim que funciona, não é? Logicamente, isso inclui aquilo que pode ser compatível com a palavra de Deus, não é? Costumes e culturas que são contra princípios bíblicos, com o tempo isso tem que ser erradicado. Mas questões secundárias, por exemplo, a questão do hijab que eu falei, e entre outras, a pessoa não vai chegar lá e mudar como funciona aquilo ali, não é? Então, o respeito pela cultura local. E essa sensibilidade, né, de conseguir identificar essas questões dessa cultura, né? Então, olha só os desafios, né? Aí a gente acha que é só ler a Bíblia e ir lá que está tranquilo, né? Não, tem muita coisa que a gente tem que fazer para conseguir pregar o evangelho para esse povo, né? E persistência e paciência, né? Isso é muito importante. Eu me lembro que quando eles vieram aqui na igreja, eles comentaram o quanto é difícil conseguir a confiança das pessoas quando você é um estrangeiro, não é? Então, assim, eu me lembro de ele dar exemplos de ficar 6 meses, quase um ano lá, investindo numa pessoa, em um casal, para conseguir ter um convite para uma janta. Então, assim, é um trabalho muito difícil, exige muita persistência, não é? Bom, então, isso é, de maneira panorâmica, não é? O que é uma missão transcultural, certo? Os irmãos entenderam? Então, são esses os desafios. Mas, como eu mencionei, uma missão transcultural requer o envio, certo? Tem que ser enviado. E, para a pessoa ser enviada para um campo missionário, eu coloquei aqui, requer mais do que boa intenção, não é? É um compromisso direto com Deus.
O que eu quero dizer com isso? Não é só você querer fazer alguma coisa, né? Porque querer a gente quer. Querer a gente quer fazer um monte de coisa. Mas é você, de fato, entender todos esses desafios, não é? E se preparar para enfrentar todos esses desafios, né? Se eu não me engano, na aula retrasada, para quem estava aqui, a gente teve uma chamada de vídeo com missionário local aqui, né? Num contexto indígena. E nesse contexto também ele falou de desafios, não é? Para se conectar com a cultura, para conseguir interagir com o povo, é difícil. Você precisa ter um compromisso, de fato, com o Senhor, não é? Não é só você bater um desejo de ir para um outro país, não. Você está entendendo as consequências disso e está disposto a investir e a ir até o final, não é? Então é um ponto muito importante, muito importante. A Bíblia nos inspira a dedicar tempo, dons, talentos e recursos. Tempo, não é? Como eu falei, toda aquela preparação exige tempo. Exige os nossos dons, né? Aquelas pessoas que são vocacionadas para esse chamado, talentos. Aí você fala assim, poxa, Júnior, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho dom para ser um missionário transcultural, não me vejo na Índia, não me vejo lá em outro país, e não tenho talento para isso. Não tem problema, irmão, você entra aqui. Nós entramos aqui, ó, nos recursos, ok? Nós entramos aqui nos recursos. E, logicamente, quando eu falo recursos, né, eu não estou falando para você se tornar um miserável e dar tudo que você tem, né? Nós sabemos, a Escritura fala, é aquela oferta voluntária, de coração, na proporção do que você tem, não é? Todos nós, nesse critério, temos condições de ajudar com os nossos recursos. Todos nós, né? Na proporção do que temos, não algo acima do que nós somos capazes de entregar, mas na proporção do que temos, nós somos capazes, sim, de ajudar com os recursos. E assim, qual que é o objetivo? Para que todo esse trabalho? Não é? Treinar pessoas, enviar pessoas, não é? Recursos. Meus irmãos, é isso aqui, ó. Proclamar o nome do Senhor, não é? Romanos 10, 14 a 15 diz o seguinte: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como é que nós desejamos que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo se elas nunca ouviram falar? Não é? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão se ninguém lhes falar? Não vai ser uma boa estratégia evangelística a gente traduzir o Hernandes e mandar o vídeo lá para ele só. Não. Alguém tem que ir lá pregar o evangelho para eles, não é? Nós temos que ir. E como alguém falará se não for enviado? Por isso dizem as Escrituras: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Meus irmãos, o objetivo é esse: é proclamar o nome do Senhor, é cumprir a grande comissão de Jesus, não é? Até que todos os povos, até que todos os eleitos de Cristo sejam reunidos, não é? Então, assim, falar de missões transculturais precisa chamar a nossa atenção, não é? Não é um assunto assim periférico que a gente pode pensar ou não, não. Isso é central, não é? Nós estamos falando de vidas, sobre destino eterno de pessoas, não é? E o dilema que o Evangelho coloca para nós, meus irmãos, é um só. Não é assim, eu posso conhecer o Evangelho e posso não conhecer. Não. Ou você conhece o Evangelho e é filho de Deus, ou você não conhece o Evangelho e é filho do diabo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, isso aqui é um assunto para hoje, para ontem, não é? Tem que chamar a nossa atenção. Tem que chamar a nossa atenção, não é? Infelizmente, na nossa cultura, nós temos a tendência, não é? Tendência de sermos individualistas, de pensar só na gente, ou só na nossa comunidade, né? E esquecermos dos outros. Então, nós precisamos realmente pensar seriamente sobre isso daqui, tá? Pensar seriamente sobre isso aqui. E por fim, queridos, o último ponto aqui, a respeito das missões transculturais. Missões transculturais requerem ofertas feitas com alegria. E aqui, o que eu estou querendo dizer com esse ponto aqui? Principalmente falando disso daqui, ó, intencionalidade. Intencionalidade. O que isso significa? Isso significa você ter clareza de propósito, não é? Não é aquela coisa, eu até coloquei duas frases aqui, né, que os crentes usam muito mal. Se eu sentir, eu faço.
Se Deus tocar no meu coração, né? Ó, se Deus tocar no meu coração aqui, eu senti que eu preciso fazer, eu faço. Queridos, infelizmente a gente usa mal essas frases, né? Mas Deus não está pedindo para você sentir. Deus nos deu ordens. Então, intencionalidade diz respeito ao seguinte: não importa se você está sentindo o que tem que fazer ou não está sentindo. Não, eu não estou sentindo, mas é uma ordem de Deus. É um imperativo, não é? Nós precisamos pensar sobre missões. Não é, eu vou esperar Deus tocar no meu coração para eu fazer uma oferta para aquele missionário. Eu vou esperar Deus tocar no meu coração para eu dar uma oferta hoje especial de missões. Eu vou esperar Deus tocar no meu coração para dar um panfleto evangelístico para aquela pessoa. Não, queridos, isso é uma ordem. É uma ordem de Deus. Não é? É uma ordem. Isso quer dizer que independe se o meu humor está bom, se eu estou feliz, se eu estou triste, não é? Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Ou seja, não importa como está o meu humor ou como eu me acordei hoje, não é? Mas eu tenho que entender que isso é uma ordem de Deus. Então eu vou ser intencional naquilo que eu quero desenvolver. O sustento de um missionário depende da fidelidade da igreja, não é? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, alguns fatores que pesam aqui na vida de um missionário, né? Por exemplo, alimentação, locomoção, saúde, previdência, estudos e educação dos filhos, não é? Todos esses fatores, eles requerem recursos, não é? E eu não coloquei aqui, mas fora o cuidado dele mesmo, todo projeto missionário que for desenvolvido vai precisar de recursos, não é? Se os irmãos depois conseguirem verificar nos sites que eu falei, ou, por exemplo, se os irmãos verificarem os projetos missionários de Pinheiros, por exemplo, né, que é uma igreja grande, conhecida, os irmãos vão ver o quanto é trabalhoso e o quanto todas aquelas coisas custam, não é muito dinheiro, custam muito dinheiro. Então, isso daqui é uma coisa que nós precisamos pensar, não é, para ontem, né? Precisamos ser intencionais disso daqui. Se um missionário, ele não foi enviado, isso significa que um povo ali não vai ouvir o evangelho. Isso precisa nos tirar o sono, meus irmãos. Isso precisa nos incomodar, não é? Nós não podemos dormir tranquilos sabendo que tem pessoas que não ouviram o evangelho de Cristo. Mas nós precisamos investir nessas pessoas, investir em missionários, né? Investir em missões. Queridos, até aqui, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Uma pergunta, um comentário? Então, alguns pontos aqui para nós refletirmos e praticarmos. Em primeiro lugar, ore pelos missionários. Ore pelos missionários. Irmãos, não menosprezem o poder da oração, né? Às vezes na nossa mentalidade a gente coloca a oração, às vezes sem querer, mas a gente coloca em último lugar, né? Então a gente fica doente, eu vou comprar um remédio, eu vou comprar isso, eu vou fazer um tratamento, aí depois eu lembro que eu tenho que orar, né? Não, a oração em primeiro lugar. Não menospreze a oração. Ore pelos missionários. Ore de maneira privada, ore no grupo Vida, ore no momento de oração aqui do culto dominical, orem pelos missionários, não é? Eu coloquei aqui das agências da IPB, mas isso se estende a qualquer missionário, né? De qualquer agência. Então, eu coloquei só para os irmãos terem um referencial. E, em segundo, você tem um chamado? Responda ao Senhor. Será que alguém aqui, daqui uns 5 anos, vai estar em outro país? Será que alguém? É sério, né? Ore a Deus, né? Se Deus te chamar para um outro país, né? Você envia a carta para a gente lá, a gente vai conversando via e-mail, né? E, como eu comentei, seja intencional, não é? Seja intencional, quer na oração, quer nas ofertas, quer respondendo a um chamado, seja intencional, não é?
Não dependa do humor ou do momento, mas seja intencional, né? Tenha esse propósito bem esclarecido na sua mente e no seu coração. Amém? Queridos, então, sendo assim, ninguém quer fazer um comentário a mais? Não? Sendo assim, então, nós encerramos essa última lição, não é, desse trimestre falando sobre missões. Se você perdeu alguma aula, quer rever alguma coisa, vai estar tudo lá no canal da igreja, né? Acesse, reassista, né? Que vai ser bênção para a sua vida, certamente. Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando esse momento. Vamos orar. Pai Santo, mais essa vez nós nos colocamos diante da Tua presença e louvamos o Teu nome, Pai, pelo privilégio de podermos acordar em mais esse dia com saúde, com disposição e podermos estar aqui na Tua casa, Deus, para aprender mais uma porção da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que vai assistir essa aula depois, Deus, pela transmissão. Eu peço para que o Senhor aplique essas verdades do Senhor em nossas vidas. Que não seja apenas o conhecimento teórico, Pai, que tenhamos, mas que isso possa se tornar prática. Que nós possamos realmente, Deus, pensar seriamente sobre missões. Que nós possamos realmente, Deus, sermos intencionais ao falar de missões. Que nós sejamos intencionais nas ofertas, nos dízimos, Pai. Que eles servirão para propor glória ao Teu nome, ao suprir aos necessitados, ao enviar missionários, ao sustentar projetos. Nos dê sabedoria, Pai, para podermos conseguir ajudar, não é, ofertar nessa grande obra que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos faça entender como é a melhor forma de contribuirmos e de ajudarmos, Pai, com essa parte tão importante, a cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu. Nos leve em segurança para a nossa casa e prepare nosso coração desde já para o culto que iremos oferecer ao Senhor mais à noite. Obrigado por tudo, Deus. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.